Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café UVW. Temos aí, a alegria de tá dando muito certo. A gente está muito feliz aí em conseguir trocar uma ideia e passar um pouquinho de tecnologia, como que funcionam essas tecnologias, que é bastante importante também para o que elas são usadas, né? Como utilizá-las e como principalmente elas podem ajudar no nosso dia a dia. Hoje a gente vai começar a falar de algumas coisinhas um pouco diferentes, né? Antes de eu explanar um pouquinho mais e começar a fazer pergunta, eu gostaria de apresentar a todos vocês mais uma vez aqui com a gente o nosso amigo Ellison. Seja muito bem-vindo novamente. Vamos lá, vamos começar a conversar aqui sobre o assunto de hoje. Dando um passinho atrás só vou dar um pulinho atrás. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente já viu até então. Então, até o dia de hoje, a gente conversou sobre a plataforma 3D Experience. Então, o que seria isso? O que é a plataforma? Como que funciona as questões de licenciamento? Como ela funciona? Como ela gera os arquivos? Para que ela é utilizada? E depois disso a gente começou a falar um pouco sobre a parte de governança, né? Só para vocês terem ideia, eu até deixei uma colinha pronta aqui, né? A plataforma ela é dividida em alguns domínios, né? Ou podemos classificá-los como pilares também, né? Então falamos sobre governança, mas a gente também pode ter o pilar ou o domínio de projeto e engenharia, simulação, fabricação e produção e marketing e vendas. Claro, a gente vai falar de todas elas, a gente vai entrar em cada um desses assuntos, porém a governança é algo que a gente já conversou, a gente já bateu um papo, então hoje a gente vai começar a falar sobre outro pilar que é projeto e engenharia. Tá? Vamos começar pelo seguinte, né? Começar pelo começo, antes da gente se aprofundar um pouco mais aí dentro desse assunto. O Ellison, de forma geral, classificando o que é projeto / engenharia, o que a gente pode esperar da nossa conversa de hoje? Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre as soluções, né, que tem dentro da plataforma relacionada a desenvolvimento de projeto, né? A gente conhece muito bem o SolidWorks, né, que é um produto que é mais comum aqui com o pessoal, né, e tudo mais, mas a gente tem hoje com a plataforma várias outras soluções que podem agregar, né, no dia a dia do projetista, né? Desde a questão de projeto mecânico no geral, né, de recursos que a gente já está acostumado de estrutura, chapa metálica, né, montagens e tudo mais, mas também a questão de soluções que agregam agora também, principalmente modelamento de componentes mais orgânicos, com geometrias mais orgânicas, né? Então hoje a gente tem ferramentas ali que conseguem complementar ali os projetos dentro do SolidWorks com essas soluções, né? Fora outros recursos que estão vindo também complementando com a parte de tubulações, cabeamentos, né, e tudo mais, né? Então a gente tem várias, vamos dizer assim, subdomínios, né, que exploram, navegam, né, sobre esses pontos, né? Legal. E falando em subdomínios, né, eu sempre, como sempre, na verdade, eu sempre tenho as minhas colinhas aqui, né? Eu tenho aqui os subdomínios, né? Subdomínios a gente vai ver que ele divide também em três outros blocos, que é o que o Ellison acabou de comentar, que é a parte de mecânica, forma e estilo, e sistemas e equipamentos. Vamos começar a falar sobre mecânica, que é o primeiro tópico aqui, assim, seguindo a ordem que ele nos é apresentado, né? Pelo menos na tela aqui que a gente tem. Vamos lá. Então, a parte de mecânica ele envolve algumas funções que são determinadas a aplicações específicas, né? Então, seguindo um norte de desenvolvimento ou para tais funcionalidades, esse bloquinho é o melhor. Exatamente. Se a gente for pensar, é como um centro de utilidades, né?
Então, dentro do projeto, você tem pessoas que são mais focadas em desenvolver produtos ou projetos com determinadas ferramentas, né, como chapas, estruturas, né? Então, dentro da plataforma, você pode ter uma flexibilidade de disponibilizar essas ferramentas de acordo com a atividade que o usuário faz, né? A gente também tem o SolidWorks, utilizando o licenciamento por usuário, né? Então você tem lá o SolidWorks Standard, Professional, Premium, né? Que você também pode disponibilizar essas ferramentas com licenciamento que a gente chama de SaaS, né? Então, por exemplo, se tem um projetista que usa mais recurso standard, você vai disponibilizar ali o 3D Experience SolidWorks Standard. E assim, mesma coisa para o Professional e para o Premium. Mas a gente também tem algumas ferramentas que rodam 100% em nuvem dentro da plataforma. E aí essas ferramentas elas são mais fragmentadas para atender essa necessidade. Então, se eu tenho uma pessoa que é mais focada em desenvolver produtos que estão relacionados à estrutura metálica ou modelamento 3D de peças prismáticas, torneadas, até questão de superfície, né? Você pode direcionar essas roles que a gente chama, essas soluções, para aquele perfil de usuário, né? Assim como você tem ali recursos, por exemplo, para uma pessoa que faz detalhamento, né? Ela só faz detalhamento, então ela não precisa ter todos os recursos, né? Então, dentro da plataforma, agora o cliente ele tem uma forma de direcionar melhor, né, as ferramentas de acordo com o perfil do usuário. Claro, se também quiser utilizar, o meu projetista faz todas as atividades, né? Então ele pode ter todos esses recursos disponíveis para ele também. Legal, então deu para entender que o mecânico basicamente de uma forma muito simplificada, são os pacotes Standard, Professional e Premium no SolidWorks, da mesma forma que eu posso segmentar algumas funções específicas para utilizações específicas no meu dia a dia, né? Existem várias soluções, né? SolidWorks é uma delas, né? Tem uma solução que se chama 3D Creator, que é uma solução 100% em nuvem, que é para modelamento de peças prismáticas, torneada, tem recurso de superfície também, mas é para aquele usuário que está mais focado nesse tipo de componente, né? Então, se o cliente ou a empresa não desenvolve recurso ou tem a necessidade de chapa, ele não precisa ter tudo. Ele foca nesse recurso, né? Assim, a mesma coisa com o usuário que só trabalha com chapa, né? Então, ele vai modulando esses recursos de acordo com a necessidade, né? Aí tem outras ferramentas para esses fins, né? Legal. Então, eu monto o meu cenário da forma que eu preciso, na verdade, né? E como eu quero que seja utilizada cada uma das soluções. Só que daí a gente pode partir um pouquinho para um outro pilarzinho ali dentro, um novo subdomínio lá dentro, que ele vem como forma e estilo, né? Então, nesse tipo de aplicação, as funções que eu tenho, elas já não são as funções exatamente para as mesmas aplicações que eu teria no exemplo anterior. Exatamente. Às vezes tem empresas que são mais focadas em designer de produto, né? Tem ali uma geometria mais orgânica, né? Não muito quadradinha, vamos dizer assim, né? Então você agora, dentro da plataforma, né? Não que isso você não conseguisse fazer com SolidWorks, você poderia utilizar recursos de superfície e tudo mais, mas você tem soluções mais, vamos dizer assim, com edições mais diretas, né? Então você pode pegar, por exemplo, de uma esfera, começar a puxar pontos dela e começar a dar forma ao seu modelo com essa geometria, né? Então você consegue ter um componente ali, uma peça, né, com uma superfície mais orgânica, né? Legal. Então, basicamente, a gente pode usar para conceitos e desenvolver ali, puxando, que na verdade é uma tendência também, né?
Com o passar dos anos aí, a gente vem notado que os produtos eles vão ficando cada vez mais complexos. Sim. Então, principalmente agora com manufatura aditiva, né? Isso abre um pouco mais de possibilidade de geometria, né? Então você acaba tendo ali uma ferramenta. Você não depende muito do. Claro, tem outros fatores, né? Sendo muito superficial aqui. Mas isso permite você criar modelos mais orgânicos, né? Porque claramente uma peça que ou seria muito cara para ser usinada, ou se não tivesse possibilidade de usinar, com a manufatura aditiva dá para fazer. Exato. É lógico, igual você falou, é superficial, não envolvendo custos, nada disso, mas... Exato, sendo bem por cima, né? Porque hoje você tem vários tipos de materiais que são utilizados em impressoras 3D, tem vários tipos de impressoras e tudo mais, né? Mas isso nos permite criar modelos mais ousados, vamos dizer assim, né? E aí você tem que ter um CAD que tenha talvez esses recursos para você explorar mais essa criatividade, né, dessas formas. E daí a plataforma também tem ferramentas para explorar esse tipo de produto, né? E até a facilidade de criar projetos que a sua estética seja melhor também. Exato. Né? Porque, na verdade, isso é algo que é muito... É levado em consideração. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu compro alguma coisa, a estética, para mim, importa bastante também. Né? Eu tenho o mesmo equipamento, custa a mesma coisa, me entrega o mesmo produto final, o mesmo resultado, mas tem um que é feio e um é bonito. Eu vou comprar o bonito. Né? Exato. Então, eu acho que a maioria das pessoas são assim. Não faz sentido, na verdade, pegar um feio, né, no lugar. Tá meio torto aqui, né? Mas entrega a mesma coisa, vou pegar esse que é retinho aqui, né? Sim. Faz mais sentido, realmente. E aí, então deu para entender bem, assim, tá ficando bastante claro, assim, por que então é separado estes subdomínios e a gente tem então todas essas funções específicas para cada um deles. E daí a gente entra num último subdomínio, que é sistemas de equipamentos. O que esse bendito sistemas de equipamentos faz? Nada mais que são ferramentas dentro da plataforma para desenvolvimento de projetos que envolvam tubulação, né? Cabeamento elétrico, projeto elétrico. Então, são ferramentas ali para complementar, né? Então, você tem... Às vezes acontece, né? É comum, na verdade, isso ter dentro da empresa, né? Você tem o departamento mais mecânico, que desenvolve o equipamento, mas você tem a área do pessoal da elétrica, que tem que fazer tudo, interligar ali motores e tudo mais, e fazer funcionar aquilo, né? Só que ele não precisa ter todo o CAD, ele precisa ter funções que são mais voltadas para esse fim, né? E aí você, dentro da plataforma, pode ajustar isso, né? Disponibilizando para aquele usuário, né, recursos mais focados nessa atividade. E aí esse subdomínio abraça esses itens. Que, na verdade, apesar de também fazer parte de um projeto, eles são ilhas, né? São Sim. assuntos diferentes. E às vezes não precisa da montagem, como você comentou, só algumas referências de posicionamento, de onde começa, onde termina, mas geralmente não é a mesma equipe que desenvolve. Mas com isso, com esse nosso último tópico aí, me força a fazer uma outra pergunta para você. Eu tenho então 3 subdomínios: projeto, forma e estilo e sistema de equipamentos, né? Uhum. Esses pacotes, eles se conversam? Sim, depende muito da necessidade, né? Por exemplo, como são ambientes diferentes, então as ferramentas têm recursos mais específicos, né? Então, você consegue abrir um projeto que foi realizado dentro do SolidWorks numa função lá de cabeamento elétrico? Consegue, né? Porque você está focado no cabeamento elétrico, né? Então você abre o 3D do SolidWorks, porque vai ser a sua referência. O que é interessante em tudo isso, né? É que não necessariamente necessita ser produtos do SolidWorks, da família SolidWorks, né? Pode ser de outras empresas. Então, só que tudo isso dentro de um único ambiente, controlado, com segurança, que é o que a gente veio discutindo anteriormente.
Então faz totalmente sentido ter esses subdomínios aí distribuídos dessa forma, porque apesar de, por exemplo, eu não desenvolver algo mecânico, eu desenvolver algo elétrico ou criação de uma rota, de uma tubulação, né, enfim, eu posso muito bem utilizar um projeto mecânico que foi desenvolvido, abrir para cá, porque eu vou utilizar aquilo para finalizar, né? Da mesma forma como, por exemplo, no Forma e Estilo, eu desenvolvi um conceito de algo, mas isso tem toda a parte mecânica envolvida também. Então, posso abrir esse conceito, trabalhar em cima, lógico, às vezes não vou o que acaba, mexer naquilo, né? O que acaba confundindo um pouco, às vezes as pessoas comentam, então quer dizer que só eu fazia o meu componente lá, o orgânico, naquela ferramenta eu vou conseguir abrir o SolidWorks e editar ele. Não. Por que não? Porque as ferramentas de edição de geometria orgânica estão dentro daquele recurso, senão não estaria separado, né? E senão você tem tudo num produto só, né? Então essa é a ideia, né? Preciso editar? Maravilha, você vai lá na solução que é daquele recurso, você vai abrir e tal. Mas eu consigo utilizar no meu projeto? Sim, consegue utilizar, né? É o que às vezes é que nem eu quero fazer o cabeamento elétrico dentro de uma ferramenta de renderização. Não faz sentido. Mas faz sentido eu renderizar o fio que foi gerado no projeto elétrico. Então, às vezes o pessoal confunde um pouco. Então tem que intercambiar nesse sentido? Não necessariamente, né? Algumas coisas sim fazem sentido, né? Porque tem relação, né? Mas outras não fazem sentido porque são recursos bem específicos para desenvolver aquele produto, aquele projeto, ou aquela ferramenta, né, que nem cabeamento elétrico. Mas olhando por esse aspecto, faz todo sentido, porque na verdade, quando uma ferramenta é distribuída dessa forma, né, que tenham funções específicas para áreas específicas, isso ajuda a criar um fluxo de trabalho mais dinâmico. Exato. Né? Porque, por exemplo, não faz sentido você desenvolver alguma coisa que eu vou ter que abrir e eu tenho que ficar retrabalhando aquilo que tecnicamente já é uma etapa concluída. Exato. Né? Então, se você já concluiu essa etapa, não tem por que voltar. Às vezes até expertise, né? Exatamente. Às vezes tem uma pessoa lá mais focada em designer, né? Então ela tem já estudo, já mastigou bem na vida sobre esse assunto, né? E aí outra pessoa vai lá e mexe nesse recurso, né? Então, às vezes, acaba tendo vários conflitos nesse departamento, né? Mas essa pessoa tem esse domínio também? Maravilha. Então, ela também vai ter essa função no perfil dela. Então, ela vai poder abrir aquele arquivo e fazer as edições, caso seja necessário. Ver se faz sentido ela ter aquela ferramenta. Aí você começa a direcionar, né, quais ferramentas tem para cada usuário de acordo com o tipo de atividade que ele precisa realizar, né? Entendi. E na verdade, assim, isso aqui até de repente responde outra pergunta, né? Apesar de estar separado em subdomínios, não significa que, por exemplo, se eu estiver dentro de um subdomínio, aí eu fico travado nele só. Né? É uma forma basicamente de organizar ou criar um conceito de separar algumas funções. Para a empresa ser mais flexível em termos de custo, né? Então, se eu tenho uma pessoa focada no trabalho dela de criar estrutura metálica, né? Não faz sentido ela ter ferramentas ali de modelamento orgânico, né? Porque você está encarecendo ali o conjunto de produtos ou coisa assim. Né? Mas às vezes essa pessoa faz essas duas atividades, aí faz sentido ela ter os dois recursos, né? Então você vai agregando, né? Você monta o packzinho da forma como realmente é necessário para o dia a dia da empresa. Que nem eu tenho uma pessoa que faz só a parte de detalhamento, né? Ela dificilmente vai mexer no 3D, então não faz sentido ela ter o recurso de 3D, a empresa pagar mais porque vai estar lá e ela não vai usar, entendeu? Então dá essa flexibilidade para a empresa. Mas ele também faz modelamento 3D. Aí sim, faz sentido ele ter as duas ferramentas, ou dependendo do perfil, né? Ou das soluções que ele precisa. Flexibilidade, então, em poder montar qualquer tipo de pack ali que seja necessário. Bom, legal, a gente passou pelos 3 tópicos, deu para entender legal como funciona cada um deles, né? Então, recapitulando aqui, a gente fez um
um rápido review no que já conversamos alguns episódios atrás. Só um aspecto interessante, o porquê que a gente começou com governança, né? Porque, na verdade, a governança é o que vai abraçar todos os outros produtos. Nada adianta eu ter um projeto, uma análise, uma fabricação. A governança ela tem que estar lá, certo? Então, por isso a gente começou falando por governança. Agora, todos os episódios nossos, que a gente começar a conversar sobre outros aspectos, outras aplicações e tudo mais, lembrem-se que elas estão todas atreladas à governança. Mesmo porque a governança ela pode simplesmente trabalhar sem nenhum desses outros, né? Sim. Eu posso gerenciar qualquer coisa. Às vezes tem departamento lá de marketing, por exemplo, que ele tem que fazer um planejamento, né, das atividades da equipe. Tem lá as ferramentas do Project Planner, né? Não será, ele gera a documentação não CAD, mas está dentro do mesmo mundo ali da indústria. Não necessariamente da indústria, né, mas tá ali, você tem ferramentas ali para outros departamentos que fogem um pouco daquela questão de desenvolver produto ou projeto, né? O produto final, vamos dizer assim, são outras coisas, né? Maravilha! Bom, acho que é isso. A gente passou por todos os tópicos, falamos sobre todos os itens aqui. Não ficou nada para trás. Aqui tô na minha colinha, aqui tá tudo chequezinho já marcado. Bom, Ellison, se quiser fazer as suas reverências finais, aí, pode ficar à vontade. Bem, obrigado aí, pessoal, pelo acompanhamento, né? E até a próxima. É isso aí. Mais uma vez, agradecemos a todos que tem acompanhado, né? Pela paciência aí e por estar acompanhando os nossos vídeos, né? Como eu sempre digo, dá trabalho de fazer, não é fácil fazer, não é fácil levantar as informações, a forma como a gente vai passar. A gente espera que todas essas informações sempre fiquem de forma clara para vocês, né? A gente faz um esforço para que esse mundo de aplicações tal seja absorvido como algo simples mesmo, porque na verdade, apesar de ter algum nome um pouco diferente e tal, são soluções bem fáceis de entender como funcionam e para que elas funcionam, né? E a nossa intenção realmente é essa, é simplificar esse mundo para todo mundo, né? Ficamos sempre à disposição de todos vocês, para caso tenha alguma dúvida, mandar para a gente vai respondendo. Se mandar para mim, como eu aqui só pergunto, eu vou mandar para o Ellison também, eu vou repassar a pergunta. Esperamos ver todos numa próxima. Se vocês gostaram, deixa o joinha lá para nós. A gente vai pensando em novos conteúdos, vamos criando novos materiais e fiquem ligados que aí a gente vai criar sempre novos conteúdos e soltando exclusivamente para vocês. E sempre que eu falo, o original é aqui. Beleza? Um abraço a todos. A gente se encontra numa próxima. Valeu!